Shalom, shalom mais uma vez, a você que tem nos acompanhado neste estudo especial. Eu sou o professor Matheus Andona e quero dar continuidade a este nosso estudo, muito importante para os dias nos quais estamos vivendo, cujo título é, dê uma olhada aqui, a verdadeira identidade cristã. A aliança que Deus tem com as nações, a nova aliança, se baseia na aliança que Deus deu a Israel. Quem falou isso foram os profetas, Jeremias capítulo 31 e o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, verso 18. A sua entrada na nova aliança vincula-se à nova aliança dada a Israel. A nova aliança, Jeremias 31, foi dada à casa de Judá e à casa de Israel, não foi dada ao mundo. Mas o Mashiach, segundo os profetas, segundo Malaquias 3, segundo Isaías capítulo 14, é aquele que o quê? Universaliza, abre as fronteiras do reino de Deus. E na Bíblia, sabe quem é chamado de reino de Deus? Sabe quem é chamado reino de Deus, pessoal? Israel. Êxodo capítulo 19, vós sereis Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes, Goi Kodesh, nação santa. Então a noção de reino foi dada a Israel. Israel era para ser uma nação vivendo nos princípios de Deus e emulando, influenciando as outras nações de volta para Deus. Essa é a missão de Israel. Ser uma nação corporativa, representativa. Por que Deus falou que Israel é nação de sacerdotes? O que o sacerdote faz? O sacerdote não é um intermediário? É aquele que apresenta um elemento a outro? Essa é a nação de Israel. A aliança, a nova aliança, se baseia na aliança que Deus fez com Israel. A base da nova aliança, o que Yeshua vem fazer, é trazer você para uma aliança dada a Israel. Esse tipo de ensino não é comum nos meios cristãos, porque ele exalta muito, ele coloca Israel no seu lugar. O que o apóstolo Paulo faz lá em Romanos capítulo 9, verso 5? Ele está falando o quê? Do judeu que ainda não crê em Yeshua, ok? O judeu não crê em Yeshua ainda. Por ele não crer em Yeshua, ele é meu inimigo? Não. Por ele não crer em Yeshua, ele deixou de ser povo de Deus? Não. Por ele não crer em Yeshua, ele deixou de ser povo escolhido? Não. Sabe o que o Rabino Shaul fala, o apóstolo Paulo fala? Romanos 9,4. Eu mesmo desejaria ser anátema, por amor aos meus compatriotas segundo a carne. Olha isso. Anátema, o que é anátema? Ele mesmo explica, né? Separado de Cristo. Ele estava disposto a abrir mão da própria salvação, o apóstolo Paulo, por amor, se isso fosse levar os seus irmãos judeus, não discípulos de Yeshua, a encontrar com o Messias. Paulo estava disposto a abrir mão da sua salvação, pela salvação dos seus irmãos judeus. E no argumento ele fala no capítulo 5 de Romanos 9, por que eu sinto isso? Por que eu falo isso para vocês, romanos? Porque eles são israelitas. Deles é a lei, deles é a glória, deles são as promessas, deles são as alianças, no plural. Deles é o culto, a lei, e deles descende o Mashiach segundo a carne, o qual é Deus sobre todos nós. Então Paulo atrela o quê? A aliança que Deus tem com Israel, ela é irrevogável. E o camarada que começa a servir a Deus, que é apresentado ao Deus de Israel através de Yeshua, ele tem que entender que Israel não deixou de ser quem Israel é, que os planos de Deus para Israel não mudaram, porque alguns rejeitaram Yeshua lá no final, lá há 2000 anos. As pessoas viram para mim e falaram, Mateus, que pena, né, que os judeus rejeitaram a Jesus lá 2000 anos atrás. Eu falei, é mesmo. E as multidões que seguiam ele na Galiléia, na Judéia, em Jerusalém, em Tiberi, eram o quê? Eram chineses? Devia ser alemães, né?
houve um endurecimento em parte sobre Israel. Até que haja entrado o que? A plenitude dos gentios. Sabe, se o contingente cristão entendesse a importância que Israel tem para o cumprimento de tudo, a importância que existe quando o judeu reconhece Yeshua como seu Messias, isso é profético, isso atrai, isso apressa a vinda do Mashiach. Porque o próprio Mashiach em Mateus 23 disse isso, não disse? O que ele disse para Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas tu não o quiseste. Em verdade te digo, que não me verás mais, até que você diga para mim, Baruch haba Beshem Adonai, bendito que vem em nome de Adonai. Citando o Salmo 118. O que isso quer dizer? Que se Yeshua não for bem recebido, não for convidado, não for bem recebido por judeus, ele não regressa. Ele não volta para Sião. Mas ele fala que não vai para Jerusalém, enquanto Jerusalém não o receber dessa forma. Então qual tem que ser o seu e o meu trabalho? Trabalhar, arregaçar as mangas, para que em Israel Yeshua seja recebido novamente como rei. E que judeus em Israel recebam como rei, dizendo Baruch haba Beshem Adonai. É isso que vai atrair o retorno do Mashiach. É para isso que a igreja tem que trabalhar. Israel vai reconhecer. O pessoal, eu digo isso. Você sai aqui no norte do país, pessoal. Vai lá em alguma tribo lá do Amazonas. Chega lá numa tribo dessa e pergunta para um índio: Você já ouviu falar do êxodo do Egito? Já. Já ouviu falar de Moisés? Já. Você já ouviu falar da luta entre Davi e Golias? Já. Opa, legal, o menor venceu o maior. Como é que eles conhecem isso? Aí você vai falando, eles conhecem a Bíblia hebraica. Aí você fala, você conhece Jesus? Ele vai falar, sim, é o meu Salvador. Aí você vê, nenhum rabino na história de Israel conseguiu fazer o que Yeshua fez. Você sai nos locais mais remotos do planeta, eles sabem quem foi Moisés, quem foi Abraão, quem foi o êxodo do Egito, quem foi Isaías, Davi, conhecem, fazem até novela sobre essas coisas, os gentios. Quem é que divulgou a Torá para o mundo? Não foi Rashi, não foi Shimon ben Zakkai, não foi Maimônides, não foi Spinoza, não foi o Shnauer de Gilead. Quem divulgou a Torá para o mundo foi Yeshua, o rabino chamado Yeshua. Graças a ele que o mundo tem uma noção do que é a Bíblia hebraica, que o mundo tem uma noção de monoteísmo. Claro que um pouco distorcido, mas nós estamos aqui para isso. Para a gente entender a verdadeira identidade do cristão, a gente tem que entender a identidade de Israel. Porque a identidade do cristão está ligada à identidade de Israel. Pessoal, vamos ver, de acordo com a Bíblia, com a Torá. Vamos ver quem é Israel, de acordo com a palavra do Eterno. Vamos ver a identidade de Israel para Deus. Gênesis capítulo 12. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você, Abraão, e na sua semente serão benditas todas as famílias da terra. Êxodo 4, a paraxá de hoje. Israel é meu filho. O Moisés vai lá e fala para Faraó assim: Israel é meu filho, meu primogênito. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser o teu povo, estabeleceste o teu povo Israel
por teu povo para sempre. Diga, para sempre. E tu, Eterno, te fizeste o seu Deus. Está aqui, pessoal. Aí eu não sei se os judeus hoje ainda são o povo de Deus. Eu conheço um judeu que diz que ele não está interessado em ser povo de Deus, ele quer ser uma nação como outra qualquer. Pessoal, o que a Bíblia fala sobre Israel? O que os profetas falam? Olha, assim diz o Eterno, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Se falharem essas leis, o sol nascendo, o ciclo da lua, se algum dia isso falhar, se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Eterno, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Eterno. A aliança, a promessa que Deus deu a Israel, graças ao Eterno, não é vinculada ao nosso sucesso como nação de sacerdotes. Porque se fosse, nós já teríamos perdido a eleição. Se tivesse vinculada ao judeu diante de Deus, a postura do judeu diante de Deus, nós já teríamos perdido essa eleição. Mas não é. Não é vinculado à nossa obediência, não é vinculado à nossa posição. É uma promessa do Eterno. E Ele vai nos alcançar, pessoal. Ele vai nos alcançar como nação. É promessa. Yeshua vai se revelar ao seu povo. Você já leu Zacarias, você sabe da promessa guardada para Israel, como povo. Se puderem ser medidos os céus, se o sol deixar de nascer, se a lua deixar de ter o seu ciclo, aí sim Deus vai rejeitar Israel como povo. Alguém já conseguiu contar as estrelas? Alguém já conseguiu fazer o sol parar de nascer? Alguém já conseguiu paralisar a fase da lua? Ensina isso para os... Tem que ensinar isso para o Hamas e para o Hezbollah. Vocês querem destruir Israel? Então façam uma coisa dessa aí. Aí vocês vão destruir Israel. Paralisam o sol, paralisa a lua, conta as estrelas no universo. Aí vocês vão conseguir que Deus nos rejeite. Aí vocês podem nos destruir. Porque de outra forma, esquece. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meu compatriotas segundo a carne. Porque eles são israelitas, pertence-lhes a adoção, a glória, as alianças, a legislação, a Torá, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito sobre todos sempre. Cristo segundo a carne, tá? Yeshua é judeu. Yeshua é judeu. Ele não é um apatriado, ele não é um despatriado, ele não é um ET. O Mashiach é judeu. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão escolheu. Deus deu a Israel espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Mas pela sua transgressão, ou seja, pela transgressão dos judeus que tiveram a vista impedida, veio salvação para as nações. Qual será então, o que vai acontecer no restabelecimento dos judeus, se não vida dentre os mortos? E tu, oliveira brava, você que não é judeu, você que foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos que são os judeus. Por quê? Se você se gloriar, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Está vendo? A aliança que Deus tem com os patriarcas, com Abraão, é a base da sua fé. Foi Paulo que disse isso, não fui eu. A raiz sustenta você, não é você que sustenta a raiz. Raiz no capítulo 11 são os patriarcas, é Israel. Quanto ao evangelho,
são inimigos por vossa causa. Mas quanto à eleição, o que eles devem ser? Amados por causa dos patriarcas. Essa é a obrigação da igreja em relação a Israel. Amar e provocar ao ciúme. Eita! Então a igreja tem que provocar o judeu ao ciúme. É mandamento, é Romanos capítulo 11. A palavra saiu de Israel, chegou às nações para você provocar o judeu ao ciúme. Como que o gentio provoca o judeu ao ciúme? Quando você alega conhecer e vivenciar a fé dos judeus de uma forma muito íntima, como um judeu. Isso desperta o interesse em nós. Nossos políticos gostam muito dos cristãos quando vão lá em Israel. Nossos políticos, especialmente o Benjamin Netanyahu, ele adora cristão. Ele é muito político, né? Mandou mensagem de Natal aí, né? Ele é político, é um cara assim muito genial. Por que eles gostam dos cristãos? Porque esses cristãos que vão lá amam Israel, apoiam Israel, lutam por Israel, suportam Israel, financeiramente ajudam Israel. Entendeu? Mas o mérito verdadeiro não estão neles, os cristãos. Quem é que trouxe esses cristãos para dentro e falou para eles sobre Israel? Quem é que deu essa fé para esses cristãos? Yeshua deu essa fé para eles. Então quem o senhor Benjamin Netanyahu tem que agradecer é Yeshua, não são as igrejas. Porque foi através dele que esses cristãos tomaram conhecimento de Israel. Foi Yeshua que aproximou esses gentios a Israel. Tem que agradecer a ele. Yeshu, como eles chamam ele lá. Agradeça a Yeshu. Por causa dele que esses cristãos conhecem sobre Israel e estão apoiando Israel hoje. Olha só. Para você, aí você viu a identidade de Israel, né? Tem alguma dúvida na identidade de Israel? Gente, foram poucos textos, a gente não tem tempo. Só para você ver quem é Israel. Ok? Esse é Israel. Esse é Israel. Mas para você entender hoje, por que das perseguições, o porquê do holocausto, o porquê da Inquisição, o porquê dos pogroms, o porquê do ódio, o porquê do antissemitismo nos meios cristãos, você tem que descobrir de onde veio essa doutrina. Porque se os primeiros gentios, se os primeiros não-judeus receberam essa doutrina boa sobre Israel, tinham lá os apóstolos, quando é que a coisa desandou? Quando é que a coisa começou a ser contaminada? Quando é que Israel, para o gentio, crente, passou a ser algo negativo? Por que cristãos se envolveram em atos de perseguição aos judeus? Por que a Igreja Católica se envolveu em atos de perseguição aos judeus? Outro dia eu falei isso aqui, uma pessoa me escreveu: desde quando alguma igreja cristã fez algum ato contra o judeu? Falou: meu irmão, você está precisando ler mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Deixa de ficar no Google e começa a ler um pouco. Vai estudar um pouquinho, né? Quem é que orquestrou a Inquisição? Foram camponeses? Budistas? O nazismo surgiu num país o quê? Protestante. E uma das literaturas de cabeceira do senhor Adolf Hitler era um livro escrito por quem? Martim Lutero. Não se engane, tem uma origem isso aí. Tem uma origem. Vamos estudar essa origem, ó. É necessário enfatizar que a instituição do cristianismo, a religião cristã, foi construída tendo como base o estabelecimento do conceito de heresia. Aí que surgiu a heresia no meio cristão. Sabe quando que surgiu o termo heresia no meio cristão? Quando eles quiseram dar nome àquilo que era judaico. Tudo na igreja cristã que era considerado judaico, eles chamaram de heresia. Tá? Aí que surgiu o termo heresia no cristianismo. Era para falar aquilo que era judaico. Então, por exemplo, o que os primeiros pais da igreja
chamaram de heresia? Qualquer forma de tradição judaica. Shabat era heresia, Kashrut era heresia, Moedim, as festas, eram heresias. Tudo foi considerado heresia, como a gente vai ver. Isso aqui não foi ensino apostólico, não foi ensino do Messias, isso foi deturpação de homens, como você vai ver agora. O problema é que essa deturpação de 1700 anos está enraigada hoje na forma como você lê a Bíblia. Você lê a Bíblia com os óculos desses homens que eu vou mostrar aqui agora. É por isso que muitos ainda se levantam contra Israel. Muitos que se dizem cristãos se levantam contra Israel. Por quê? Porque ainda estão sendo influenciados por esses homens e muitos outros que eu vou mostrar aqui. O que eu vou mostrar aqui é a origem do desvio, como surgiu, onde surgiu e o efeito que esse desvio teve e tem nos dias de hoje. Olha aqui. Se você pega textos como 1 Coríntios 5:8, celebremos, pois, o Pêssar. Paulo dando ordem para quem não é judeu celebrar a Páscoa. Páscoa judaica, né, gente? Páscoa aí é judaica. Tem uma Páscoa só que é a judaica. Ok? Não existe esse negócio de Páscoa cristã e Páscoa judaica. Páscoa é uma só. Tá? Páscoa é uma só. E a Páscoa é a Páscoa judaica. É a única que existe. E Paulo dá ordem para os cristãos celebrarem essa Páscoa em 1 Coríntios 5:8. No imperativo, celebremos, pois, a festa. Então tem ordem. Colossenses 2. Ninguém vos julgue por causa de sábado, festa, bebida, lua nova, comida. Por quê? Porque essas coisas são são sombra de coisas que estão por vir, e a substância delas é o Messias, é Cristo. Então, os cristãos celebravam essas festas judaicas, tinham práticas judaicas, sabia disso? O gentio, discípulo de Yeshua, no primeiro século, não comia comida consagrada a ídolo. O discípulo de Yeshua, no primeiro século, honrava o Shabat. Como é que eu sei que ele honrava o Shabat? Que os pais da igreja, quando implantaram o domingo para proibir o sábado. Ora, se tiveram que proibir o sábado, é porque tinha o quê? Gente celebrando. Concílio de Antioquia, decreto para proibir a Páscoa judaica. Por que tiveram que proibir a Páscoa judaica? Porque eles celebravam. Aí você vê o discurso de Polícrates de Éfeso, discutindo com o Papa Vítor I, dizendo: eu não aceito a mudança da Páscoa, porque eu aprendi com os meus ancestrais que aprenderam com João. Nós celebramos o 14º dia com ervas amargas e pães ázimos. Não vou mudar aquilo que aprendi com os apóstolos para aderir a uma doutrina de homens. Convém obedecer a Deus do que a homens. Corajoso esse Polícrates. Corajoso, peitou a autoridade em Roma, falou: não, o ensino apostólico não diz isso. Isso vai contra o ensino apostólico. Isso é sofisma que vocês estão fazendo. Mudou o simbolismo de Pêssar, tirou o simbolismo de Pêssar e criou um sofismo que, nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo. Pêssar não celebra a ressurreição de Cristo, Pêssar celebra a sua libertação de Israel, a liberdade. A ressurreição você celebra na ceia, como Yeshua mandou celebrar a sua morte, até que ele venha a sua ressurreição. Peitou o Papa, não, convém obedecer mais a Deus do que a homens. Esses cristãos entendiam as doutrinas apostólicas em relação a Israel e aos judeus. E essa realidade fazia parte da identidade desses cristãos, essa realidade, essa proximidade com Israel. Peripásca, sabe o que é peripásca? É uma Hagadá para os cristãos seguirem em Páscoa, que o Melito de Sardes fez. Melito de Sardes, na Turquia, criou uma Hagadá para o gentio seguir o Páscoa. Vamos ver aqui como é que a coisa começou a desandar. Se ainda estamos praticando o judaísmo, admitimos que não estamos recebendo o favor de Deus. É monstruoso falar de Jesus Cristo
e praticar judaísmo ao mesmo tempo. Pois o cristianismo não creu no judaísmo, mas o judaísmo creu no cristianismo. Então, qual que é o problema dessa frase? Se não pode falar de Yeshua e praticar o judaísmo, você já joga aqui por terra Paulo, porque Paulo diz o quê? Paulo diz perante o Sinédrio, ele diz perante Félix. O que ele diz perante Félix? Eu sou judeu. Fariseu de fariseus. Ele não falou, eu era judeu. Ele falou, eu sou judeu. Concernente à tradição dos nossos pais, irrepreensível. Eu sou judeu. Ele jejuava no Yom Kippur, ele ia oferecer sacrifício nas festas. Sabia disso? Sabia que ele ofereceu o sacrifício com aqueles 4 varões que haviam feito o voto de nazireado? Ele entregou o voto dos varões, sacrifício de ação de graça, não é sacrifício para pedir perdão por nada, sacrifício de ação de graça. Paulo fez no templo. Em Shavuot ele trouxe oferta para os santos de Jerusalém, oferta para o templo. Então ele praticava o judaísmo. Perseveravam unânimes na oração do templo. Lembra lá, Atos 2? Então eles iam ao templo orar as orações judaicas. Quem escreveu isso foi o Inácio, de Antioquia. O costume de vocês, que vocês têm da circuncisão, que Abraão deu para vocês, era para ser uma marca para separar vocês das nações e de nós, os cristãos. Olha aí como é que começou a separar, ó. O propósito da circuncisão foi para que vocês, e apenas vocês, pudessem sofrer as aflições que agora são suas. Para que a vossa terra de Israel fosse desolada, as cidades arruinadas pelo fogo, para que os frutos da vossa terra sejam comidos por estrangeiros perante os seus olhos, para que nenhum de vocês jamais possa entrar na cidade de Jerusalém. Para isso que vocês receberam a circuncisão. Deus deu a circuncisão a Israel para isso, pessoal? Deus deu a circuncisão para separar o povo para si, para eleger uma semente santa, para abençoar o mundo. Um sujeito escreve uma coisa dessa aqui, há 1700 anos, e cunhou parte da teologia cristã. Quem escreveu isso foi Justino Marte. E Justino foi um dos primeiros que começou a separar a igreja de Israel. Ele que veio com a ideia de Verus Israel, lembra lá? Nós cristãos somos o verdadeiro Israel. Vocês judeus são o falso. Nós somos o verdadeiro, Verus Israel. Nós estamos debaixo de uma nova lei para a humanidade. Então, quando o sujeito atesta isso para um judeu, o que ele está dizendo? Se eu sou o verdadeiro judeu, você é o falso. Então, aí teve início uma cisão. Está entendendo? E alguns dizem que Justino escreveu o seu diálogo com Trifão, que era um judeu, Tarfon, no ano 90. No ano 90. No ano 90, cristãos já começaram a desenvolver esse tipo de pensamento. Nós não precisamos de vocês. Vocês já passaram, judeus. Os judeus não adoram a Deus, mas adoram a demônios. Ó, esse aqui está mais educado, né? Portanto, todas as suas festas dos judeus são impuras. Olha, então eu adoro a demônio, Páscoa é impuro, tabernáculo é impuro, Rosh Hashanah é impuro, Shavuot é impuro, Pentecostes é impuro, tudo é impuro, eu adoro demônios. Minhas festas são impuras. A sinagoga é pior do que um bordel. É um templo de demônios devotos a cultos idólatras. Assembleia criminal de judeus. Um local onde os assassinos de Cristo se reúnem. Um lugar de encontro para os assassinos de Cristo. Uma casa pior do que uma loja de beberrões, um covil de ladrões, uma casa de má fama, uma habitação da iniquidade, refúgio de demônios, abismo da perdição. É rico em adjetivos, né? Quanto a mim, eu odeio a sinagoga e eu odeio os judeus pelo mesmo motivo. Isso aqui é considerado
um dos pais da teologia cristã. O Boca de Ouro, João Crisóstomo. Ele é chamado de Boca de Ouro, João Crisóstomo. Um dos maiores teólogos aí do cristianismo. Pode até ter escrito coisas boas, mas esse aspecto aqui trouxe uma mancha horrível para o cristianismo, que contaminou gerações e gerações depois dele, com esse tipo de ódio. Você está vendo o ódio aí nas entrelinhas? Quem consegue cheirar o ódio? Puxa vida, camarada cheio do Espírito Santo, não escreve isso não, gente. Quão odiosos são para mim os inimigos da vossa escritura. Como eu queria que tu os degolasse. Está falando dos judeus, né? Com a tua espada de 2 gumes. Essa é a oração que ele está fazendo para Jesus. Ele está orando para Jesus pegar a tal espada de 2 gumes e degolar os judeus com ela. Para que não exista mais ninguém para se opor à vossa palavra. Com alegria, eu prefiro a morte deles e eu vivendo para ti. Muito apropriado. Agostinho. Em primeiro lugar, as suas sinagogas devem ser incendiadas e tudo que não queima deve ser coberto com sujeira e espalhado de forma que ninguém nunca mais seja capaz de ver uma cinza ou uma pedra da sinagoga. E isso deve ser feito para a glória de Deus e glória do cristianismo, para que Deus possa ver que nós somos cristãos e que não temos tolerado ou aprovado publicamente em suas mentiras, praguejando e blasfemando do Filho e dos cristãos de Deus. Presta atenção no início dessa frase. Prestou atenção? Viu o que ele disse em primeiro lugar? Mandou queimar sinagoga, não é? Olha o que ele põe como segundo lugar. Esse é o primeiro. O segundo: as casas dos judeus devem ser quebradas e destruídas, para que eles não cometam lá as mesmas coisas que fazem nas suas sinagogas. Por esta razão, os judeus devem ser colocados, leia isso com o coração. Os judeus devem ser colocados sobre o mesmo teto ou num estábulo, como ciganos, para que possam perceber que não são mestres na nossa terra, mas prisioneiros miseráveis, se queixando diante de Deus com amargo pranto. A sugestão desse líder é incendiar a sinagoga, quebrar a casa de judeu, perseguir judeus, tirarem eles de cargos públicos, confiná-los em um certo lugar, como num estábulo. É por isso que eu disse aqui que esse autor foi leitura de Hitler na formação da doutrina do Holocausto. O Holocausto foi uma doutrina, foi uma religião orquestrada pelos nazistas, e Hitler, o seu fundador, tinha nesse autor uma obra de cabeceira. É um livro que ele escreveu, esse autor. Esse autor escreveu vários, mas um dos livros que ele escreveu foi inspiração para Hitler para a famosa solução final, que eram as câmeras de gás. Quem é esse autor que serviu de inspiração para Hitler? Martim Lutero. No seu livro Os Judeus e Suas Mentiras, de 1543. Talvez um dos piedosos santos entre nós cristãos possa pensar que eu estou me comportando de maneira muito cruel. É verdade, estou pensando mesmo. E que estou tratando com eles de maneira sarcástica e ofensiva. Mas, meu bom Deus, eu estou sendo, na verdade, muito suave, insultando tamanhos demônios. Ele mesmo. Martim Lutero. A teimosia podre e inflexível dos judeus faz com que os judeus mereçam ser oprimidos infinitamente, sem medida e sem fim, e que eles morram na própria miséria, sem piedade de ninguém. Esse autor, ele foi assim, bem bravo aqui, mas em outras partes do seu principal escrito, do seu principal legado literário, ele escreveu o seguinte, que os judeus, a esperança dos judeus é no final de tudo, é no final da grande tribulação.
Então, não preocupa com o judeu agora não, ele tem que sofrer. Ele tem que sofrer pela sua teimosia. Ele vai sofrer. A igreja vai ser abençoada, a igreja sobe, a igreja é salva, e no final, se Deus tiver misericórdia, depois de muito sofrimento, o judeu vai ser salvo. Calvino, tá? Errou feio em relação à escatologia, em relação ao lugar de Israel nos planos de Deus. Mal sabia ele, ou mal lembrou ele, que se Israel não é salvo, Yeshua não volta. Não tem volta de Yeshua sem um contingente crente aqui, de judeus. Pelo ensino paulino, pelo ensino apostólico, pelo ensino profético, não há escatologia sem que Israel faça parte desse mover. Israel santo, Israel transformado. Veio endurecimento aos judeus em parte, até que haja entrada à plenitude dos gentios, e então todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e afastará de Jacó a sua iniquidade. É promessa para Israel. Mas vamos adiantar aqui. Olha o que o Daniel Boyarin, que é um judeu ortodoxo, escreveu. A distinção final entre judaísmo e cristianismo foi imposta por pessoas que construíram uma linha de partição, heresiologistas ansiosos por construírem uma identidade discreta para o cristianismo. Ao definirem algumas práticas como cristãs e outras como hereges ou judaicas, eles mudaram ideias, comportamentos, pessoas para dentro de uma fronteira artificial, inventando uma religião chamada cristianismo. Então o cristianismo foi criado, não estou falando da fé cristã, estou falando do sistema religioso. O sistema religioso foi criado, foi planejado, foi arquitetado, e foi criado com a premissa de deixar fora dessa linha tudo que é de Israel, tudo que é relacionado a Israel. Então você é o quê? Eu sou judeu. Não preciso ser cristão, não preciso mudar de religião. Sou judeu. Ah, mas eu que não sou judeu, o que eu respondo? Mas fala que você é um discípulo de Yeshua. Quer falar como Paulo ensinou em Efésios 2? Você é o que, fulano? Você passou para crente? Você agora virou cristão? Não, agora eu fui aproximado a Israel. Quer ser apostólico? Seja. Paulo, Efésios 2. Vocês que estavam longe da comunidade de Israel foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então fala a identidade apostólica. Fui aproximado a Israel. Faço parte de Israel. Você virou judeu? Não sou judeu. Sou parte do povo de Deus, com os judeus. Aprenda a usar até a palavra da verdade na sua boca, meu irmão. Você virou judeu? Está indo lá no Ensinando de Sião, está na Hart Sion, está lá judaizando? Eu falei, não, meu amigo, eu sou parte do povo de Deus. Sou parte do povo de Deus. Olha, por isso que esse movimento da restauração é um fenômeno mundial que tem despertado indivíduos interessados na verdade, interessados em conhecer, viver o evangelho pleno, segundo a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Eu não estou aqui gastando saliva para pregar judaísmo para você. Não vou perder meu tempo, eu não sou tão tolo assim. Não estou aqui para pregar judaísmo, eu estou aqui para pregar fé, para pregar verdade, para pregar apóstolo, Yeshua para você. O verdadeiro evangelho, a verdadeira verdade. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, aí vocês são verdadeiramente meus discípulos. E então vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Eu estou ensinando você a permanecer na palavra. A graça me basta, tudo é graça, né? No mundo cristão, graça. Quantas vezes Yeshua pregou sobre graça no Novo Testamento, nos Evangelhos, desculpa? Nenhuma. 0. Yeshua não tem nenhuma pregação sobre graça nos Evangelhos. Ele enfatiza o quê? Claro que graça é importante. Paulo vai ensinar para vocês o que é graça. O judeu já sabia o que era graça. A existência do judeu a existência do judeu é uma graça de Deus. Nós viemos de o quê? De uma mulher, de uma concepção milagrosa. Como é que um homem com quase 90 anos vai ter filho, meu irmão?
Uma mulher com 90 anos vai conceber? Você acha que isso é normal? A nossa existência como povo já é uma graça, já é um milagre. Um povo escravizado no Egito, atravessar o mar vermelho a pés enxutos, isso não é graça não, meu irmão? A gente já tinha um conceito de graça. Agora, aquela graça que perdoa pecados, que Deus fala com Moisés lá em Êxodo 34, essa graça foi inaugurada por Yeshua. Por isso que João fala, graça sobre graça. Então são duas graças. Quando Moisés passa na fenda da rocha, lá no Êxodo 34, ele fala o quê? Senhor, Senhor, cheio de graça e misericórdia, que guarda a graça, guarda a graça e que perdoa iniquidades. Ou seja, uma graça Deus manifesta ao povo de Israel ao longo da sua história, e a outra graça estava o quê? Guardada. Hanotzer Hesed, aquele que guarda a graça. E essa graça foi liberada quando? Com Yeshua. Por isso que Yeshua é chamado Anotzri. Notzri quer dizer Nazareno. Não é só porque ele veio de Nazaré. Por que Mateus escreve? Por isso, de acordo com os profetas, se chamava Nazareno. Aí tem pessoa que fala, aqui ó, Mateus errou. Não tem profecia nenhuma que fala que ele tem que ser chamado Nazareno. Êxodo 34, Hanotzer Hesed, aquele que guarda a graça, que perdoa a iniquidade. Então essa graça que perdoa a iniquidade foi inaugurada com Yeshua, graça sobre graça. Está entendendo? Então olha só. Tem que estar interessado na verdade. Yeshua fala sobre obediência. Tem que obedecer, tem que guardar, tem que entender, tem que se santificar, tem que ter mais na prática, tem que ter o coração, a mente pura, mas também as práticas purificadas, pessoal. Obediência incide, a santidade incide em práticas santas. Você não é santo só na mente, você é santo no corpo, nas atitudes, andar em boas obras. Yeshua prega só sobre obediência, quase. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E vai ser amado pelo meu Pai, aquele que guarda os meus mandamentos. Permanecei na minha palavra, eu permanecerei em vós. Obediência. Você tem que casar obediência e graça. São completamente compatíveis. Você é alcançado pela graça para conseguir obedecer da forma correta. Você foi salvo para obedecer. Foi salvo pela graça para obedecer. Ah, mas não é a obediência que me salva. Mas a falta dela também te condena. Viu? A falta dela te condena. Ela não salva realmente, quem salva é a graça, mas a falta de obediência te condena. Quem disse isso não fui eu, foi o próprio Yeshua. Aquele que não der frutos, eu venho e corto. E vai ser lançado no fogo. Às vezes os cristãos falam muito de graça, 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 e minimizam o aspecto de obediência. É para isso que a restauração existe. Eu não estou anulando a graça, porque eu estou aqui por causa dela, mas eu quero que você comece a valorizar a obediência. Eu sempre cito um texto aqui que treme, os teólogos tremem quando a gente cita esse texto, que é o de Hebreus capítulo 5. Yeshua aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Dessa forma, se tornou fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Complicado, pessoal. Eu quero só que você preste atenção nesse aspecto da obediência, que ele tem que ser restaurado nos nossos meios. Olha, o movimento da restauração não é contra o cristianismo, nem contra esses movimentos para retorno à originalidade da Bíblia. Mas a restauração está aqui para aperfeiçoar esses movimentos à luz do ensino apostólico, sem interferência, através do aperfeiçoamento do indivíduo. Temos que continuar o processo de retorno às Escrituras pregados pelos pais da Reforma. Eu sou grato pelos pais da Reforma. A intenção foi muito boa. Voltar à fé, voltar à Escritura, não é? Voltar à graça, sola fide. É ótimo, isso é bom. O que nós estamos aqui é para aprimorar isso aí. Porque falaram que é só a graça, só a fé, só a Bíblia.
mas desviaram muita coisa. Então está na hora de voltar. A restauração, olha aqui, ó, é a materialização do ideal da reforma, do retorno às Escrituras e ao verdadeiro relacionamento com Deus através de Israel e do seu povo. Ou seja, a restauração é o aperfeiçoamento da reforma, completando a reforma com o principal ingrediente que faltou lá no século XVI, Israel e o povo judeu. Eu dou para a reforma o elemento que não tinha lá na época, Israel e o povo judeu. Yeshua fala lá com aqueles fariseus, né, que alguns fariseus que estavam questionando, ele falou, olha, por que vocês estão desobedecendo a Torá por causa das suas tradições? A mesma coisa eu pergunto para vocês. Por que muitas tradições cristãs fazem com que vocês desobedeçam a Bíblia? O amor à tradição, ele é prejudicial em todos os aspectos. O amor à tradição, você apegar a tradição mais do que a Bíblia, não pode. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, você tem que aprender a colocar a tradição no lugar dela. Tradição não pode fazer você desobedecer a Deus. Vamos restaurar, pessoal, nossa verdadeira identidade como discípulos de Yeshua, aproximados a Israel. Então agora eu vou citar 2 textos, que eles vão resumir todo esse conteúdo que eu compartilhei com vocês aqui nessa última hora. Olha só. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Eterno será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos, brasileiro, angolano, argentino, até americano vai subir. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Quem vai falar isso são as nações, não é o judeu. As nações vão cutucar umas às outras e vão dizer, vamos subir a Jerusalém para aprender a lei, a Torá. Você não vai subir para marchar, você não vai subir para comprar bugiganga, menorá, chofar, você não vai subir para fazer conferência, você não vai subir para gravar CD, você vai subir a Jerusalém para aprender a Torá, para aprender a lei, e você vai cantar, de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Você vai cantar isso, se você quiser estar lá, né? Porque às vezes você não quer estar lá. Espero que você esteja lá. Mas se você tiver a graça de estar, é isso que você vai dizer esses dias. Aprender a lei. Isso aqui fala do milênio, viu, gente? Isso é milênio. Milênio tem Torá. Milênio é aqui na terra, com Torá, com lei, porque tem Sião, tem casa do Deus de Jacó, tem Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, e essas nações converterão as suas espadas em relhas e os de arados e as suas lanças em podoadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, olha o que eles vão falar, gente. Eles vão dizer, vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Eterno. O gentio vai chamar o judeu, vamos andar na luz do teu Deus. Vamos andar na luz do teu Deus. Ô pessoal, isso aqui é escatologia. Por que ela é politicamente incorreta? Porque ela joga você com Israel. Que ela joga você com lei. Lei, falou de lei, o cristão até arrepia, né? Essa escatologia não é ensinada aí porque ela atrela você à lei, atrela você a Sião, atrela você ao Deus de Jacó, atrela você a Torá. Então ela não é muito bem aceita aí fora, mas é bíblico, é profético, é Isaías, é milênio. Por quê? Se o fato de terem sido eles rejeitados, olha o que está escrito na sua Bíblia, está errado, lá do João Ferreira de Almeida, não está falando isso o original.
O fato deles terem rejeitado a mensagem. Aí, esse é o verdadeiro. Mas o que ele escreveu? O fato de terem sido eles rejeitados. O judeu foi rejeitado, gente? Se o próprio Paulo começa Romanos 11 dizendo o quê? Por acaso Deus rejeitou o seu povo a quem de antemão escolheu? Não, de jeito algum, porque eu também sou israelita. Então, se ele começa falando que não rejeitou, como é que no verso 15 ele vai falar que rejeitou? Pensa. Má tradução. O fato é, se o fato dos judeus terem rejeitado a Cristo lá atrás trouxe reconciliação para o mundo, qual será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira, aqui é a igreja, hein? Gentios, não judeus. Se algum dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado em meio deles. Está ouvindo aqui a expressão de Paulo? Não falou no lugar deles, falou em meio deles. E você se tornou participante da raiz das promessas de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e da seiva da oliveira. Não comece a te gloriar contra os ramos, porque se você começar a se gloriar, sabe que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Aí você pode até dizer: ah, mas os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. É verdade. Alguns ramos foram quebrados para que você fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Você, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Está claro. Está claro. Isso é teologia, pessoal. Aqui, quando a gente dá estudo de Romanos, eu não pulo Romanos 11, não. Eu concentro em Romanos 11. O pessoal gosta de dar estudo de Romanos, mas pula. 9, 10, 11, eles pulam, ou fala assim bem por alto, e pum, passa para o 12. Aqui não, aqui a gente concentra 9, 10 e 11. Que é a teologia que o povo precisa ouvir. É o ensino que o cristão precisa ouvir nos dias de hoje. Você é devedor ao judeu, meu irmão. Você é devedor ao judeu. A Mateus agora exagerou. Não fui eu que disse isso, não foi Paulo. Romanos capítulo 15, verso 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Isso é mandamento bíblico. Igrejas recolherem ofertas para abençoarem os judeus crentes de Sião, de Israel. Será que eu posso contar nos dedos as igrejas que cumprem esse mandamento apostólico de Romanos 15? Mandamento ajudar judeu. Fala que vocês são devedores. Vocês entraram para a nossa família sem pagar nada. De graça. Por promessa. O mínimo que vocês podem fazer é serem gratos, amarem o propósito de Deus aos judeus, provocar os judeus ao ciúme, amando-os e amando a Deus, e sustentando os judeus em Jerusalém, porque sofrem perseguições. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. O católico tem lugar em Israel. O pastor tem lugar em Israel. O judeu messiânico não tem lugar em Israel. Porque atrela sua identidade com Israel. Eu sou judeu e sou discípulo de Yeshua. Não pode. Ou é judeu ou é cristão. Eu não sou cristão, eu sou judeu. E creio no Messias de Israel. Não pode. Sabe quantos anos demorou em Jerusalém para a gente conseguir a licença para reformar o nosso prédio lá na rua Narquis? Sabe quantos anos? 10 anos.
Não era a comunidade, a vizinhança que se opunha a nós na corte. Eram judeus ortodoxos. Compravam testemunhas que mentiam contra nós. Pichavam o nosso muro, eu tenho fotos lá. Picharam o nosso muro, agridem nossos membros. Não todos, lógico, mas pelo menos aqueles lá que nos atacaram. Se fosse uma igreja católica, ninguém estava nem aí. Se fosse um templo batista, ninguém estava nem aí. Mas porque era uma sinagoga de judeus do tipo de Yeshua, aí vem a perseguição. Já era assim nos dias de Paulo, é assim nos dias de hoje. Por isso que Paulo profeticamente escreve: igreja, ajude os judeus em Sião, que eles precisam da ajuda de vocês. Como é que a nossa sinagoga se sustenta lá em Jerusalém? Você sabe? Você acha que o povo dá oferta lá? Você acha que o povo aplica princípio de dízimo? O povo não tem dinheiro, meu irmão. Sinagoga lá é sustentada por nós, por você, que manda a sua oferta para Jerusalém, que às vezes oferta aqui o Ensinando de Sião, que nós mandamos ofertas mensais para lá. Então tem que colocar ensino apostólico mais em prática. Outro dia eu vi um pregador evangélico que disse: quer servir a Deus? Coloca os livros um pouquinho de lado e começa a ler a Bíblia. Coloca um pouquinho os livros de lado, começa a ler a Bíblia. E o último versículo: lembrem-se que vocês antes, gentios na carne, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, eu pus aqui no plural, ó, da promessa. Vocês não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Mas agora, através de Cristo, vocês que estavam longe da comunidade de Israel, foram aproximados da comunidade de Israel, pelo sangue de Cristo. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Você não é mais gentio. Desculpa aqui se eu te chamei de gentio. Você não é mais gentio. Gentio é quem não faz parte do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Você era gentio. Agora você faz parte do povo de Deus. No reino de Deus não há lugar para gentio. Ouça o que eu estou te falando. A coisa não é tão universal assim como você está pensando, não. O reino de Deus não foi feito para quem não é filho de Abraão. O reino de Deus foi feito para os filhos de Abraão. Ou você é filho de Abraão pelo sangue, ou você é pela fé. Porque se você não for, você está lascado. E Paulo fala que em Yeshua você foi feito filho de Abraão mediante a fé. Abraão é seu pai da fé. Meu pai na fé é o pastor que pregou para mim. Não, ele foi usado por Deus para te alcançar. Mas o seu pai na fé é Abraão. Para com esse negócio. Pai na fé é só um. Chama Abraão, ensino apostólico, Gálatas 3. Seu pai na fé é Abraão. Assim, você não é mais gentio, estrangeiro, peregrino. Você é concidadão. Fala, eu sou concidadão dos santos. Fala, eu sou família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Mashiach Yeshua a pedra angular. Amém?